Meu nome é Rafael. Eu vou, nos próximos minutos, comentar sobre metodologias ágeis no desenvolvimento de software. Eu sou estudante da Faculdade de Engenharia da UFMT e vamos começar fazendo essa apresentação. A agenda que eu propus para esse comentário que está começando é falar sobre uma introdução rápida sobre o artigo que embasa, o comentário geral de introdução, os processos de desenvolvimento de software, propriamente o que é o desenvolvimento de software e os processos já bem convencionados, as metodologias ágeis, considerações iniciais, o Manifesto Ágil, Scrum e o Stream Program, que são a base de toda essa apresentação, o processo de implantação das metodologias ágeis e comentários de conclusão. O artigo que vai estar sendo a base de tudo isso, para comentar e tudo mais, o título dele é A Implantação das Metodologias Ágeis de Desenvolvimento de Software, Scrum e Stream Program, uma alternativa para pequenas empresas do setor de tecnologia da informação. Nesse comentário de introdução, falar um pouco sobre sistemas de gerenciamento de informação, que é uma demanda constante das empresas e das organizações para manter alinhado o seu objetivo estratégico, profissionais capacitados que sejam capazes de, com esse sistema de gerenciamento, dar significado às atividades e executar elas de uma maneira eficaz e eficiente, e também de desenvolver sistemas para tais, que vai ser basicamente que é o tema dessa apresentação. Então, o que as organizações estão demandando? Sistema de gerenciamento de informação, profissionais capacitados, planejamentos estratégicos. Sistemas de gerenciamento de informações são desenvolvidos por diversas empresas e também cada uma tem a sua maturidade e seu nível de complexidade. Tendo nisso o prazo e o orçamento os pontos mais críticos do processo de desenvolvimento. Então, grandes empresas conseguem manter bem organizados os seus processos de desenvolvimento, não necessariamente só no desenvolvimento de software, mas também em outros processos, e tem a sua expertise já bem definida nisso, o que não é realidade para as pequenas empresas, principalmente pelo número de pessoal reduzido, o alto custo dos profissionais capacitados, os prazos para lançamento de produtos no mercado, o retorno do investimento sobre os produtos lançados, são os principais fatores de não ter uma grande competitividade. Então, partindo dessa temática, desse problema, utilizar metodologias ágeis, o Scrum e o Stream Program, para estar atuando no processo de desenvolvimento de software de pequenas empresas. Bom, as considerações sobre métodos e processos que permeiam o desenvolvimento de software primeiro, que desenvolver um software é um roteiro de atividades com passos previsíveis para produzir com resultado de qualidade. Ou seja, é o que fazer para desenvolver o software. A gente pode resumir nessa pequena frase. O que fazer seria o processo de desenvolvimento. Como fazer já é o método para desenvolver isso, ou seja, é propriamente um roteiro para estar atuando nisso. Bom, aqui tem um método já bem estruturado, né? CMMI, não é o alvo de discussão, é só mais a título de exposição, que é um processo de desenvolvimento totalmente linear, onde existe uma seleção e cada nível você vai melhorando os processos de desenvolvimento ao longo do tempo.
E depois deles nós temos o modelo Waterfall, o modelo em cascata, um modelo tradicional de desenvolvimento de software, inclusive um dos primeiros processos de desenvolvimento, uma vez que ele se inspira na engenharia tradicional, onde você tem uma escala de produção totalmente linear. Porém, entretanto, não é o foco. O foco é trabalhar com metodologias mais ágeis e principalmente voltados para empresas empresas de pequeno porte. Então, sobre as metodologias ágeis, como o nome diz, a proposta é ter um processo de desenvolvimento que seja eficiente, eficaz e rápido. Então, são mais versáteis para responder às mudanças, tanto do quesito de mudanças do que o software tem que fazer, quanto as mudanças externas às empresas, e também elas serem paritárias no processo de concorrência. Objetivo principal: equalizar a qualidade no desenvolvimento, entrega e atender aos requisitos em curto prazo. Ou seja, essas três variáveis precisam estar muito bem ajustadas nesse processo ágil para você ter uma entrega de um produto muito mais eficiente num prazo de tempo menor. E claro, com uma integração entre os atores. Os clientes que fazem que estão solicitando um software e a equipe de desenvolvimento. E as metodologias ágeis, mesmo assim, elas se propondo a ter um processo de desenvolvimento mais rápido, não podem ser um processo de improvisação. Bom, o Manifesto Ágil, que patenteia todo esse arcabouço, baseado nessas 4 leis, é o ponto focal inicial de todo o processo de desenvolvimento ágil, onde não são contratos, não são requisições bem definidas, é a colaboração que prevalece sobre todo o processo. Então, vão estar baseados na satisfação do cliente, aceitação de mudanças, a funcionalidade do software, entendeu? Entrega de funcionalidades e também o próprio software em períodos curtos, colaboração com a área de negócios e desenvolvedores, se possível diariamente, e construir os projetos sempre ao redor de indivíduos motivados. E também sempre tendo como medida que transmissão de informação, manter o software funcional e ter um ambiente sustentável e manter uma excelência são também princípios que não podem ser abandonados. Com simplicidade, arquiteturas e processos que sejam auto-organizáveis, intervalos de tempo razoáveis, para também fazer uma reflexão sobre o processo que está em desenvolvimento. Bom, nisso aí a gente tem a primeira metodologia, que é o Scrum, né? Que a gente pode resumir nessa imagem, onde você tem o PO, Product Owner, que é um responsável que entende da área de negócio, um representante da área de negócio, um representante dos clientes, que vai estar fazendo a integração de tudo aquilo que o software necessariamente precisa para desenvolver. Nisso aqui são apresentados o Product Backlog, as funcionalidades necessárias que o software tem que atender, sem fugir disso. E nisso existe a equipe de trabalho que se reúne com jornadas de desenvolvimento chamada de sprint, para desenvolver e fazer a comunicação de todo o processo de desenvolvimento, para estar fazendo a atualização, desenvolvimento, integração com o PO. Então também tem o Scrum Master, que é o chefe da equipe de desenvolvimento. Os principais papéis a serem desenvolvidos são o Scrum Master, chefe da equipe de desenvolvimento, Product Owner, que é o representante da área de negócio, que entende como que o software tem que atuar, e o time Scrum, que é o time de desenvolvimento propriamente dito. Product Backlog, que são as exigências que o software precisa atender.
O sprint, que são as etapas do processo de desenvolvimento. E dentro desse processo de sprint, nós temos um sprint de review, revisão de tudo aquilo que já foi passado inicialmente, stand-up meeting, uma reunião curta entre os membros, o sprint backlog para ver como a reunião sobre os processos que estão sendo desenvolvidos e o burned out chart, que vai estar relacionado com a revisão no final do processo de desenvolvimento. Bom, sobre o Scrum é basicamente isso. Sobre o XP, que é o Stream Program, que é o processo de desenvolvimento mais conhecido, o foco dele é a cooperação entre clientes e equipe de desenvolvimento com os valores fundamentais, o feedback daquilo que está sendo trabalhado, a comunicação entre os pares da equipe de desenvolvimento e com a área de negócio, a simplicidade, a coragem. São os 4 principais valores que vão nortear todo o processo. E os princípios do Extreme Program são basicamente esses: cliente presente em todo o processo de desenvolvimento, jogo de planejamento para ter uma análise das aquisições e manter isso atualizado com o status de desenvolvimento, stand-up meeting, uma reunião curta entre os membros, programação em par, sempre fazer a programação de código com 2 pessoas, desenvolvimento guiado para o teste, pensar no teste e desenvolver a funcionalidade do software voltada para aquilo, um refactoring para reanalisar aquilo que já foi desenvolvido, código coletivo, onde o código ele é acessível sem uma necessária permissão, um código padronizado, com todo ele bem definido pela equipe, um design simples, com a complexidade necessária, as histórias, que são as metáforas de funcionalidade do software, ritmo sustentável de trabalho, integração contínua da equipe com o cliente e releases curtos. Então, assim, todo esse processo aqui de Extreme Program visa estabelecer o quê? Como que vai ser programado e a integração com o cliente. As primeiras considerações é que metodologia Scrum tem um foco voltado na gerência da organização e o XP mais voltado para a parte de programação propriamente dita, e ambas podem ser mescladas. Então, já sobre a implantação deste processo, a gente pode colocar as equipes de trabalho, treinamento da equipe e metodologia de implantação. No Extreme Program vai ser principalmente pela integração contínua, programação em par, desenvolvimento guiado para os testes, código coletivo e o ritmo sustentável. No Scrum, principalmente jogo de planejamento, stand-up meeting e cliente presente. Veja que ambos buscam a integração entre o que está sendo desenvolvido e a equipe de desenvolvimento e o cliente. E também ter os releases daquilo que está sendo desenvolvido. Stand-up meeting, código coletivo, ritmo sustentável, integração contínua, que você pode estar também utilizando nessa mescla entre o Scrum e o XP. E isso também voltado principalmente para as pequenas empresas. Então, a conclusão que a gente chega é que pequenas empresas podem ter um bom desenvolvimento com o uso de metodologias ágeis, ganho de produtividade satisfatório, rápida aprendizagem de toda a metodologia, com baixo custo de implantação, uma vez que o foco mesmo vai ser na gerência da empresa, e são metodologias que são flexíveis, que permitem alinhar todo o processo de desenvolvimento com a realidade e as exigências do cliente. Então, basicamente é isso que eu tenho para apresentar. Muito obrigado pela atenção.